Entendi. Então, vamos começar. Eu não sei se o microfone tá bom. Ai, peraí. Ok. Então, estamos ao vivo. Meu microfone parece que não tá pegando. Agora deu. Não. Então tá. Eu tô ao vivo. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Depois de um tempinho, sumida. Olha eu de novo aqui. É, Meu filho trabalha. Eu fiquei uma semaninha aí fora do ar. É, Porque eu tenho que escolher. Ai, meu Deus. Tá. Então, vamos escolher isso. Ok, 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 ok. Ok. Configurado. Beleza, tudo certo. Então tá. Eu fiquei uma semaninha fora do ar por por alguns motivos. Para quem já me acompanha ou para quem não, então passem a me acompanhar. Meu nome é Vanessa. Eu sou designer de interiores, bailarina, é, designer de interiores, bailarina, dou aula de passarela para modelos. Então, eu sou professora numa agência de modelos aqui em Curitiba. E agora também tô trabalhando com a locução. Então, eu fiquei uma semaninha aí afastada das redes, porque primeiro eu estava estudando um pouco mais, assim, s- me estudando, é uma coisa de, de autoconhecimento, né? Eu acho que eu estava precisando disso e, e também para me colocar as minhas redes um pouquinho em ordem. Não tá do jeito que eu quero ainda, né? Eu tenho que organizar melhor as minhas redes, tenho que organizar melhor o meu Insta, que tá meio bagunçado, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá.
É, quero comentar com vocês hoje um assunto que é totalmente é, a minha praia, que é o design de interiores. Então, eu tô fazendo a live no meu Instagram, Vaninique Oficial, e tô fazendo pela minha página no Facebook, que é Escritório de Design de Interiores Vanessa Nixai. Eu tenho essa profissão há mais de 10 anos, há mais de 10 anos que eu trabalho com isso. Já fiz inúmeros projetos. É, eu não consegui ainda organizar a minha página, a minha fanpage do Face com relação aos projetos. Seria um belo portfólio, mas eu ainda não consegui me organizar com relação a isso. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. Acho que o conhecimento é fundamental para qualquer estágio da vida. E no momento que eu estou agora, né, quarentena, a gente começa a pensar um pouquinho mais sobre, é, sobre a nossa participação como profissional, como cidadã, como mãe de gêmeas, né? É, então, além de todas as minhas tarefas, ainda tem esse lado, né, que é uma experiência nova para mim, que é ser mãe de gêmeas. Então, as meninas vão fazer 3 anos semana que vem. E eu achei que eu não ia dar conta, assim, no primeiro. Mas isso é uma. Eu vou fazer uma live só sobre maternidade gemelar, que eu acho que é bem importante. Tem muita gente que me segue, né, tanto no meu Insta, quanto no Insta das meninas. As meninas têm o Insta delas, Gêmeas do Barulho. Mas eu vou fazer uma live só sobre isso. Aí vocês podem tirar dúvidas, me perguntar coisas sobre o universo gemelar, né? Ser mãe de múltiplos. Mas hoje eu queria falar sobre o design de interiores. Então, assim, eu sou formada há mais de 10 anos, como eu já falei. É, no meu, o meu microfone no Facebook tá dando um retorninho aqui, mas tudo bem. Qualquer coisa vocês me falam. É, a minha trajetória no design de interiores é muito, como eu posso dizer, acho que é inesperada até pra mim, assim, eu não esperava o retorno que eu tive. Então, eu me formei lá em 2008, 2009, e eu já comecei a trabalhar na área antes de formada. Então, eu faço parte de alguns grupos de arquitetos e designers de interiores do Brasil, né? A gente tem alguns grupos no Facebook, no Telegram, que reúne todo esse pessoal da área de arquitetura de interiores para falar sobre a profissão, enfim, algumas perguntas, algumas dúvidas, o pessoal troca muita figurinha. Existiu, eu vejo o design como. As pessoas até me perguntam, e eu sempre gosto de frisar isso, né? Que eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa multifacetada. Então, a minha propriedade de falar de certos assuntos, ela é real, né? A minha vida, meu aprendizado. Então,
Eu falo realmente do que eu aprendi, do que eu estudei, do que eu me formei, do que eu trabalhei, do que eu vivi. E esse ramo, especialmente do design de interiores, realmente foi aonde eu me achei, assim, né? Eu vim de administração, eu fazia administração por comodidade, né? Porque era mais fácil mesmo. Mais fácil no sentido de que eu já estava eu já trabalhava numa faculdade, então o meu período dentro dessa faculdade já era integral, né? Então isso facilitou. Então eu fazia administração com habilitação em comércio exterior e e aí tinha também uma questão pessoal, porque meu pai trabalhava com importação e exportação, então seria bacana eu agregar alguma coisa na empresa dele. Essa era a ideia na época, quando eu fiz o vestibular. Mas assim, eu era uma excelente aluna, verdade, eu era uma excelente aluna, tirava boas notas, principalmente em comércio exterior mesmo, e logística, eu era muito boa. Direito também era uma matéria que me chamava atenção, mas não, como eu vivia o dia a dia do da administração, fazia parte do meu dia a dia. Às vezes a gente sabe que o que a gente aprende na faculdade não é exatamente o que se coloca na vida real. E ali começaram algumas questões, assim, né? Acho que também pela proximidade, né? Os professores eram meus colegas de trabalho, e aí, né, tinha essa questão. Então, assim, não era uma coisa que. Era uma coisa que eu tirava boas notas, eu era uma boa aluna, mas não era algo que eu dissesse assim, ó. Eu amo isso, né? E aí, quando eu engravidei da minha segunda filha, eu tive esse tempo para parar e pensar, não, é isso mesmo, porque eu passei muito mal na gravidez dela e tal, e acabei sendo afastada um pouquinho antes, e aí eu parei para pensar, repensar, na verdade, o meu futuro profissional. E quando eu tive ela, eu resolvi que não era isso mesmo que eu queria, não era a minha praia. Eu ia me formar bem, eu ia ser uma boa administradora, talvez somasse com o meu pai, mas não era o meu encanto. Eu não ia trabalhar com encanto. E isso era uma coisa que eu privilegio muito, é trabalhar com o que se ama. Então, assim, parei, repensei e falei, não, eu tenho que buscar novos horizontes e a- alguma outra coisa que realmente me dê paixão para trabalhar, porque quando você é um profissional apaixonado pelo que você faz melhor, né? Então, eu descobri o curso de design de interiores, que na época não tinha faculdade assim, a torto e a direito como hoje tem, né? Inclusive EAD e tal. Mas eu descobri um caminho ali para mim. E antes mesmo de terminar a faculdade, eu já estava trabalhando na área. Então, tem algumas coisas que eu posso é, compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: design de interiores não é arquiteto, ok? A arquitetura ela tem um papel e o design tem outro papel, assim como a engenharia civil também. Existe uma competitividade meio burra, eu acho, porque cada um tem o seu espaço, né? No projeto todo, cada um ali tem a sua função. Entretanto, no Brasil ainda existe esse ranço
de que são concorrentes, né? Que o designer concorre com o arquiteto, quando na verdade isso deveria somar. A ideia, é, a ideia que seria perfeita seria os três trabalharem juntos, né, no mesmo projeto. Mas acontece de arquitetos fazerem toda a parte de. O engenheiro civil, ele é a base da construção, né? Então, se é realmente uma construção ou uma reforma que vai mexer com estruturas, é necessário um engenheiro civil, sem dúvida. O arquiteto faz o projeto, mas ele pode ser agregado com o design de interiores. Então, assim, o design de interiores ele é especializado. A gente tem uma formação de 2 anos e meio exclusivamente para o design de interiores. E o que que é o design de interiores? O designer, então a gente faz design de interiores, é a faculdade, e o profissional é o designer de interiores. Isso também é uma coisa que as pessoas confundem muito, e assim, é muito triste. É, às vezes eu vejo publicações nos grupos de profissionais mesmo que acabam. Os profissionais mesmo não sabem se definir. Então, é, é bem triste, assim. Ó, hoje em dia, principalmente com essas faculdades EADs e tal, é, é claro, dou todo o crédito às faculdades, mas assim fica um pouquinho a desejar na questão de estabelecer quem é quem, o que, qual é seu papel e tal. E isso é o que dá a credibilidade do profissional, certo? Então, você saber o que você é o que passa a credibilidade para o teu cliente. E ele vai ficar seguro do que ele vai comprar. Porque, na verdade, o designer, o arquiteto, o engenheiro, enfim, a gente vende um serviço. A gente não vende produto, a gente vende serviço, né? Então, o serviço de fazer um projeto de interiores, o serviço de fazer uma reforma, o serviço de construir alguma coisa, enfim. É o serviço, é o projeto. E na parte de design, que é a minha praia, eu posso dizer que nós trabalhamos hoje, nós temos uma associação que outra coisa também que era bem comum assim na minha época de formação, as pessoas não terem o discernimento de que designer de interiores não é decorador. Existe uma diferença bem grande. O decorador, ele é normalmente autodidata, então não fez estudo, né? E sei lá, para alguns tem bom gosto, enfim, alguma coisa assim. O designer não, ele é um técnico, né? Então a gente estuda, para vocês terem uma ideia, relação. A gente começa estudando caligrafia. É uma coisa bem interessante. Mas é verdade, a gente começa estudando caligrafia. Por quê? Porque na hora de fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia fazem tudo por computador, as pranchas e todo o projeto é apresentado é, é, pelo computador, né? Fazem projeto 3D. Eu sou uma apaixonada
por fazer projeto 3D, renderização e tal. Eu acho que isso aproxima do cliente, fica mais claro, porque às vezes o cliente não tem muita noção de como vai ficar aquele espaço. Então, quando você coloca numa realidade virtual, coloca num 3D, fica mais fácil para ele entender onde é que as coisas vão se encaixar, por que que eu coloquei aquela cor, por que que o tal do rebaixo de gesso, para que que ele serve, o tipo de lâmpada. Então, a gente tem uma série de fatores que o 3D permite, eu acho que mais para o cliente do que para o próprio profissional, porque a gente sabe o porquê tá fazendo daquele jeito. Mas na minha época, vamos colocar assim, na minha época a gente fazia à mão, né? O projetinho lá era à mão e tal. E o que que acontece? Quando você faz um projeto à mão, ele tem que ser lido por todos os tipos de profissionais que vão participar daquele projeto. Ou seja, o pedreiro tem que saber ler, ele tem que saber entender o que você está colocando, o eletricista tem que entender o que você está colocando, toda a parte de elétrica, de hidráulica, o gesseiro tem que entender por que que você fez aquele rebaixo daquele jeito, como é que ele vai acontecer, né? Se tem. Hoje a gente trabalha com diversas formas de rebaixo, então o gesseiro ele tem que entender como é que aquilo vai acontecer para que o projeto aconteça de uma forma geral. Que mais? Até o pintor tem que saber ler o teu projeto, porque a gente não fica 24 horas na obra, né? Então, todos os profissionais têm que saber interpretar o que você escreveu. Então, a gente começa aprendendo a caligrafia para que a tua letra aqui, de repente, era uma letra de médico, né? Que é aquelas assinaturas e tal, sejam padronizadas. Então, existe um padrão mundial, eu acredito, que diz como você deve apresentar o projeto, tanto para o cliente quanto para todos os envolvidos no desenvolvimento daquele projeto. E aí, a gente passa por conhecimento apesar de a gente não poder assinar projetos de reforma, né? Você tem que ter um engenheiro responsável, mas você tem que ter noção. Se você está trabalhando em conjunto, você tem que ter noção, e o engenheiro também tem que ter noção do que você está pedindo, né? Então, saber como é que faz a distribuição de uma elétrica, como é que faz a distribuição da hidráulica. Como é que acontece a luminotécnica, né? O quanto de lúmen você tem que ter num ambiente para que aquele ambiente forneça o que você quer, né? Se de repente você quer uma iluminação que dê mais conforto, se você quer uma iluminação que tenha uma pegada mais, mais mais artística, por exemplo. Isso se trabalha também em artes cênicas, né? O designer de interiores também trabalha com cenografia, então a gente aprende como fazer a cenografia, né? Como é que acontece a montagem de ambientes e tal, o que que você quer destacar, o que que você quer meio que esconder. É, Você aprende sobre conforto térmico, então você vai aprender sobre como você faz um conforto, como você deixa o ambiente com conforto térmico, como é que você pode
trabalhar isso, de repente, com drywall, um drywall com esse quesito, né, de conforto térmico, conforto acústico, conforto psicológico através das cores. Então, as cores dos ambientes são pensadas com o propósito para aquele ambiente. É, os destaques que você quer dar. É, enfim, tem N coisas que a gente tem que aprender para se tornar um profissional na área do design de interiores. Então, não é qualquer, não é qualquer, não é chegar lá e fazer o projeto, só pela beleza. Não. O designer pensa principalmente nessa conexão da beleza, da estética, com o melhor uso do espaço. É isso que a gente é, mais aprende durante o curso. E aí, hoje, por exemplo, uma pessoa colocou lá na comunidade do Face, é, o que que você faz quando um cliente, depois do projeto pronto, ele resolve mudar tudo, né? Porque ele não era isso que ele queria. E aí as pessoas comentaram, né? Cada um tem a sua opinião, mas eu parto do princípio de que quem é que está pagando o projeto, né? É o cliente. O dinheiro está vindo dali. Quem é que vai usar o ambiente? É o cliente. Então, existem profissionais nessa área que eles resolvem fazer o projeto para eles. E aí, porque o cara é famosinho e tá na revista tal, o cliente acaba fechando com ele, às vezes até um valor bem puxado. É, mas porque o cara tá na revista lá, né, na casa, passou pela Casa Cor e tal, o cliente acaba se fascinando e, minha casa foi feita pelo fulano de tal. Isso eu já sofri muito com isso e assim, agradeço também, porque como eu falei no começo, eu já comecei trabalhando, né? Então, antes de terminar a faculdade, eu já estava no mercado de trabalho como designer. Eu tive a oportunidade de participar de um concurso a nível nacional de design, promovido pela revista Viver Bem. E em parceria com uma loja, e a gente tinha que fazer um, a minha classificação era de cozinhas gourmet. Então a gente tinha que planejar uma cozinha gourmet que estava bem em voga na época. E eu tenho a grata satisfação de dizer que foram cento e poucas escolas de arte, né, e design que participaram desse concurso e eu fiquei em quarto lugar a nível nacional. Então isso me deu uma projeção muito boa, né? O meu projeto saiu na revista Viver Bem, que é uma revista nacionalmente conhecida. Então, isso me ajudou. Não posso dizer que não. Isso me ajudou realmente a angariar, a prospectar novos clientes. Então, quando você é indicado, você vai lá com a sua pastinha, né, com o seu portfólio e coloca lá as revistinhas. Eu tenho várias. Os meus projetos saíram na Casa Sul, na Viver Bem, na nossa, saiu. Eu
fiquei extremamente grata porque saiu na Decor Live, que é uma revista importantíssima no ramo do design. E o meu projeto foi escolhido para fazer parte como profissionais do ano. Isso é um reconhecimento imenso, né? Na época eu não pude ir lá receber, dar autógrafo e tal, tinha todo esse lance, porque eu estava passando por problemas pessoais, né, com a minha mãe e com meu pai, então eu não pude ir para São Paulo, mas eu recebi toda. Eu recebi vários exemplares da revista, eu recebi várias mensagens, isso foi colocado no site da ABD, né, Paraná, e foi muito divulgado na mídia. Paranaense e nacional também. Não é fácil você entrar nesse mercado, mas quando você entra com o coração, eu acho, né, você entra de voadeira. E eu agradeço a Deus assim por me inspirar. Agradeço a todos os meus professores que foram excelentes e que me propiciaram todo esse conhecimento. E aí as coisas foram surgindo. Então, hoje eu queria falar a respeito desse meu, dessa minha faceta, né? Que eu não deixei de trabalhar, eu continuo trabalhando como designer de interiores, faço projetos, faço consultorias. É uma forma, eu entrei na faculdade com uma ideia de desglamorizar o design. Eu sou sempre a rebelde do negócio, né? Eu tenho esse meu lado, assim, é muito elitizado, né? Você fazer, as pessoas dizem assim, contrata um design de interiores ou contrata um arquiteto, e as pessoas dizem assim, nossa, mas vai sair, nossa, ele vai me cobrar os olhos da cara e tal, e vai lá e vai numa loja lá que oferece o projeto. Isso é uma coisa muito chata. A gente teve várias convenções a respeito disso, isso é uma certa é, a gente chama de prostituição da profissão, né? Porque você estuda durante anos para ter aquele conhecimento e de repente uma loja de planejados, né, oferece o serviço gratuitamente. Gratuitamente não, o cliente não sabe, mas ele está pagando aquilo embutido. Né? Então eles dizem: não, faz o seu projeto de graça. Não, amor, não tá de graça. Ele tá embutido no valor do que você vai comprar. E aí a pessoa vai lá sem informação nenhuma, faz lá um cursinho de Promob, que é só arrastar. Hoje em dia, então, nem se fala. Hoje em dia é pior ainda, porque existe aplicativo que a pessoa tira foto do ambiente e pinta lá na paleta de cores, lá escolhe e vai e faz por conta e acha que arrasou. É, eu ainda acho que é muito caro. Existem profissionais, tá? Que fique bem claro isso. Existem profissionais que se aproveitam do seu conhecimento. E aí acabam cobrando preços exorbitantes. O que mancha a reputação dos demais, mas você nunca pode tirar por né, todos os profissionais. A gente trabalha, eu entrei com esse espírito de é, tirar um pouco do glamour e deixar isso mais à disposição, ter disponibilidade para os clientes. Então, ao invés, por exemplo,
Se você tem medo de gastar, lembre-se sempre de uma coisa. O designer, ele vai sempre pensar no cliente. Se ele for um profissional respeitado e for profissional mesmo, ele vai pensar no cliente, ele vai fazer o melhor uso do teu dinheiro. Então, ele vai valorizar, tá? Não vai sair mais caro o teu projeto, muito pelo contrário. Às vezes sai muito mais barato do que você ter que refazer com um profissional. As pessoas dizem, ah, não, vou lá, pego uma revistinha e vejo como é que é, mais ou menos, e eu vou fazer assim. E às vezes isso acaba dando muito errado. É o barato que sai caro. Então, você tendo o respaldo de um profissional, dá garantia, né, de que aquilo foi tecnicamente pensado, emocionalmente pensado, porque quando a gente conhece o cliente, a gente faz a primeira coisa, né, depois da primeira reunião, a apresentação e tal, a gente faz uma anamnese, né? Como médico, você chega no médico, ele vai te perguntar: ah, você teve isso, você teve aquilo, você tem caso disso na família, você tem. O designer, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai perguntar coisas a respeito da tua vida, quem mora na casa, se for um projeto residencial, por exemplo, quem mora na casa, quem vai usar daquele espaço, como é que aquele espaço, como é que ele imagina aquele espaço, como é que ele vai querer usar daquele espaço, como é que ele enxerga, né? Às vezes, e isso já aconteceu comigo muitas vezes, do cliente não existem os tais estilos, né? Na arquitetura de interiores existem os estilos. Então, um estilo hoje já caiu meio, já é meio demodê dizer que o projeto eu vou fazer um projeto é, se é um projeto contemporâneo, é um projeto moderno, né? Mas a gente aprende tudo isso, porque a gente tem aula de história da arte. E a arte está muito envolvida, o movimento artístico, no geral, ele tá totalmente envolvido com a arquitetura, né? Então, os movimentos de arte é, os movimentos de arte, pintura, é, de escultura, todos os movimentos artísticos, musicais, tudo isso a arquitetura de interiores abraça. Né? Então, tudo isso é conversado. Então, existiram épocas em que um estilo era reproduzido, por exemplo, o estilo rococó, onde tudo era muito cheio de frufrus, e isso é representado através da arte, das pinturas, das formas. É, de esculturas, da forma que é feito mobiliário, tudo isso é conversado. É, em cada existiram épocas assim, tanto que hoje uma das coisas que as pessoas pedem, né, existem aí uma linha de pessoas, de clientes que eu quero alguma coisa vintage. E daí se confundem o que é vintage e o que é retrô, né? Então, o profissional tá ali justamente para te dar esse respaldo. E muitas vezes o cliente não sabe qual é o estilo que ele gosta. E acreditem se puder, existem clientes, e eu falo isso de cadeira, porque eu já passei por isso várias vezes, do cliente ter medo de responder as perguntas que a gente faz na anamnese, por exemplo, que a gente usa para descobrir
tirar de dentro mesmo da pessoa qual é o estilo que ela gosta. Então, o cliente teve um caso muito emblemático para mim que eu falei, eu vi que estava meio preso ali, né? O casal não sabia muito bem como botar aquilo para fora. Ah, o que que eu falo, o que que eu não falo. Eu mostrando algumas figuras e tal. O que que você acha disso? O que que você acha daquilo e tal, para definir um certo estilo. E eu vi que estavam meio travados. E eu falei: olha, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu vou respeitar a vontade de vocês, mas vou orientar com relação ao melhor custo-benefício e melhor uso do espaço. E outra, não existe certo e errado. Não existe. Isso é uma coisa que ficou muito marcado em mim, as pessoas acharem que existe um jeito certo de se decorar e um jeito errado. Não, existe o teu jeito. Existe como é como você se sente. Então eu não vou chegar na casa de um cliente e colocar o meu estilo para ele, porque não, talvez não seja. E ele talvez na semana seguinte contrate outro profissional e aí eu vou ficar queimada porque eu fiz de um jeito que ele desce aquela escada e dá de cara com aquele negócio que ele não gosta e aí porque o profissional orientou ele a colocar um sei lá o que ali que não é parte dele. E nessa anamnese em especial, os dois me disseram assim: ah, ufa, que bom que você falou isso, porque às vezes a gente fica com medo de dizer eh, qual é o nosso estilo, porque a gente não sabe qual é o nosso estilo. Então, isso é muito normal de acontecer. E não tá errado, não tá errado, porque não é necessário você engessar um projeto com um estilo, né? Tudo agora nós vamos fazer a casa inteira vintage. Nós vamos fazer a casa inteira, é, sei lá, barroco. Não tem necessidade disso. Existe a necessidade do cliente encontrar qual é o seu, como é que ele se sente melhor, né? E a gente, como profissional, tem a responsabilidade de colocar isso de forma que fique agradável para ele e, e com um conceito é, estético e funcional enquanto profissional. Então, hoje nesse comentário, eu acabei dando risada. Falei, a pessoa colocou, nossa, como é difícil, né? Quando você tá com um projeto pronto e o cliente diz, não, eu não quero nada disso, eu quero tudo diferente. Eu falei, bom, bem-vindo ao mundo dos projetos e ao mundo dos designers. É assim mesmo. As coisas são feitas por experimentos, por experiências. Então, a minha experiência é diferente da do meu cliente, o meu sentimento é diferente do meu cliente, e eu tenho que respeitar isso e conseguir contornar para que todo mundo fique, digamos, em paz com aquilo que foi feito, que eu, como profissional, me sinta realizada no que eu estou fazendo, mas que o meu cliente, principalmente, se sinta acolhido por mim, enquanto profissional, porque ele sabe que eu estou vendo.
o lado dele. Afinal de contas, quem vai morar na casa é ele, ou quem vai trabalhar naquele escritório que eu planejei é ele, é ela, não sou eu, não é um espaço para mim. Então eu tenho que pensar no melhor para o meu cliente, sempre, né? E quanto aí a segunda pergunta que foi colocada foi como é que a gente faz com relação a essas mudanças? Então quer dizer que cada instante ele pode mudar? Bom, existe um contrato, quando você contrata um profissional, é feito um contrato e ali no contrato tá descrito que o cliente tem direito. Bom, primeiro a gente começa lá na fase do anteprojeto, né? Então, os estudos que são feitos. Já nos estudos você já consegue perceber o que que vai melhor, como vai melhor para o cliente. E bom, então tá, fizemos a parte do anteprojeto, eu vou passar então, apresentei lá o projeto conceitual, o projeto, o layout que vai ficar, sugestão de materiais, escolha dos móveis, tarará, tarará. É, Tá acertado tudo isso? Tá acertado. Ah, não, eu gostaria que você trocasse isso aqui. Como é que a gente pode trocar? Bom, vamos sentar, vamos rever o projeto e vamos ver como é que dá para mudar isso aqui. E no contrato deve estar escrito explicitamente quantas vezes o cliente pode trocar, quantas vezes o projeto pode ser, de certa forma, refeito ou repensado. Normalmente, eu, nos meus contratos, coloco que o cliente tem direito a 2 ou 3 alterações na fase de anteprojeto. Então, na fase do anteprojeto, a gente trabalha toda a parte conceitual e estrutura o projeto. Agora, quando chega na parte do projeto executivo, que é a parte de colocar a mão na massa, colocar as coisas para escolher mesmo o material, ir nas lojas, fazer toda a arrecadação ali, né, dos móveis, mobiliário, fazer o memorial descritivo, que a gente chama de parte de mobiliário, de é, papel de parede, gesso, iluminação, tudo isso tem que ser descrito no memorial descritivo, que já diz o nome, né? Em minúcias, né? Para que, quando chegue na hora do projeto executivo, olha, infelizmente você assinou esse projeto, né? Tá aqui, a gente fez, sei lá, 2, 3 alterações, mas agora nós já estamos na fase de projeto executivo, a gente já está na parte de realmente efetivar o projeto, eu não posso mais mudar. É assim? Não, gente, não é assim. Porque é a pergunta que eu faço, né? Quem tem o dinheiro? Quem está te pagando? Quem está comprando o teu projeto? Da onde vai vir o pagamento pelo seu serviço, né? Se você for um profissional inflexível e dizer, não, você já fez as alterações, eu não vou refazer e pronto, acabou. Você acaba fechando portas, né? E esse cliente provavelmente não vai te indicar para outros, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de como a gente trata o cliente de forma que fique agradável para ele, mas que também seja agradável para o profissional. Então, eu acho que a melhor forma é conversa e você realmente ter um
relacionamento estreito com o teu cliente, né? Eu muitas vezes passei madrugadas fazendo projeto e às vezes era 4 horas da manhã eu mandava o e-mail para o cliente para a cliente óbvio no dia seguinte, né? Não esperava que ela estivesse acordada ou ele estivesse acordado às 4 horas da manhã esperando o meu projeto. Não é isso. Mas era a minha hora criativa é à noite. Meu cérebro só funciona bem à noite, verdade. De manhã, não fale comigo, porque até engrenar os negócios aqui demora um pouquinho. É, Então, para mim era mais fácil. Às vezes a solução vinha, eu podia ficar horas de manhã 8 horas da manhã já debruçada em cima do. 8 horas não, gente. Já teve caso de cliente me ligar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã dizendo: Onde é que você está? Estou na minha casa dormindo, né? Tava dormindo. E aí a gente entra também numa outra questão que é impor limites, né? A gente trabalha em horário comercial, né? Fora disso, é questão sua. Se eu fiquei até as 4 da manhã para fazer o projeto, o cliente não tem nada a ver com isso. Se eu tiver que estar na obra no dia seguinte, às 8 horas da manhã, eu vou estar lá às 8 horas da manhã. E já N vezes que aconteceu de eu mandar o projeto de madrugada e os clientes dizerem no dia seguinte: Meu Deus, você ficou trabalhando até 4 horas da manhã e tal. Mas isso é uma questão minha. Fiquei, porque, né, eu quando entro no 3D lá, eu adoro ficar mexendo e eu faço 1000 testes, eu escolho 350 mil papéis de parede, eu vou tratar a iluminação de 1000 maneiras diferentes para ver como é que eu vou encaixar aquilo da forma que eu acho que fique legal, que fique atraente, mas isso é uma questão minha, não tem nada a ver com o cliente. Agora, o cliente ligar para o profissional 1 hora da manhã dizendo: Olha, ó, eu tive numa loja hoje, vi uma cadeira assim, 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 podemos comprar? Aí já não dá. Né? O limite é o horário comercial para atendimento. Se você vai trabalhar, se você vai projetar de madrugada, isso é uma questão sua. Agora, atendimento é horário comercial, porque senão ela acaba virando festa, né? A gente acaba não tendo final de semana, não tem hora, não tem dia, e não é assim. O profissional também tem a sua vida pessoal. Então, essas coisas ficando bem claras e você tendo uma relação bem aberta com o cliente, é muito tranquilo de você resolver essas questões. Outra coisa que eu queria falar também é sobre o tipo de trabalho que o designer pode fazer. Você pode contratar um designer não para fazer um projeto. Por exemplo, você quer dar um up na sua sala e você não sabe muito bem o que você pode fazer para dar esse up na sala. O profissional vai com um olhar crítico profissional e vai ver o que pode ser feito. De repente, uma coisa mínima, gente. Às vezes, uma pintura de parede diferente para dar um destaque. Ou trocar as almofadas, ou de repente o tapete, ou de repente a iluminação. Às vezes é uma coisa pequena. Você contrata o profissional para uma consultoria e não para um projeto, porque o projeto ele envolve tudo isso, né? A gente trabalha desde o piso até o teto. Então, é cobrada de uma forma, normalmente por metro quadrado. E aí você vai me perguntar, mas quanto metro quadrado? Depende da região. A gente tem a ABD, que é a Associação Brasileira de Designers de Interiores, que tem uma tabela de honorários, e isso
Eu acho que é muito interessante você seguir. É, Existe também a pessoa que vai oferecer o mínimo. Ah, eu faço teu projeto por R$ 10 o metro quadrado. Eu cobro 80. Aí o cliente vai, né? Mas assim, eu garanto os meus 80. Se ele garante os 10, aí já não sei. O cliente é que vai ter que decidir. Mas normalmente isso também eu ouvi de clientes que é, o cliente o cliente duvida, fica com o pezinho atrás quando o negócio é muito barato. Isso eu escutei de clientes. Então, isso são 10, 11 anos aí na profissão para poder lapidar essas coisas, né? Outra coisa, você pode contratar um designer por hora técnica. Então, assim, eu quero ver várias coisas dentro da minha casa, mas eu não quero um projeto, eu quero ideias, eu quero dar uma mudada, mas eu não quero que faça um projeto. Não tenho grana para fazer um projeto, ou não é a hora de fazer um projeto de refazer gesso, alguma coisa, né? Essas coisas que dão mais trabalho. Você contrata o profissional por hora técnica. E nessa hora técnica, a, a primeira reunião normalmente é a tal da anamnese. Então, você vai conhecer o cliente, você vai conhecer qual é a necessidade dele, o que ele está precisando, por que ele te chamou para fazer pela hora técnica, né? E aí você já diz, olha, essa primeira conversa aqui né, eu vim te conhecer. Eu vim te conhecer e me apresentar e apresentar os meus serviços. E aí você propõe, o cliente vai dizer: ah, eu quero fazer uma mudança na minha sala, no meu quarto, no quarto do filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você diz: olha, então vamos fazer assim, vamos fazer uma por hora técnica, eu cobro tanto. Aí também fica a cargo do profissional, da região, do tipo de trabalho que ele faz. Vai ter gente que vai cobrar mínimo, infelizmente, é a tal da prostituição da profissão, mas vai ter aqueles que vão cobrar. Ai, tá terminando o meu tempo, gente. Terminar rapidinho. Então você pode contratar o profissional por hora técnica. E aí você coloca tudo o que você faz uma visita, né? E diz: olha, você tem direito a. A minha hora técnica é tanto, eu posso te dar a hora técnica em casa e posso acompanhar nas lojas para comprar os materiais, é mais tanto. Então, existem várias formas de trabalhar o design que as pessoas às vezes não sabem. E isso era um recado que eu queria deixar para vocês hoje. Eu, como profissional do design, apresento todas essas questões para vocês, me coloco à disposição para quem quiser tirar dúvida, para quem quiser mandar mensagem, para quem quiser contratar os meus serviços. E hoje a gente tem ainda a facilidade da mentoria online, né? Eu já fiz trabalhos para o Japão, aqui em Curitiba. Eu aqui em Curitiba, minha cliente no Japão, e a gente fez uma reforminha em forma de live mesmo. Ela foi me apresentando o espaço, eu fui dando as ideias, e isso é, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu fiz, foi para o Japão. Então, bem desafiante, mas foi bem bacana, foi bem legal, tá? Então, fica aqui o meu recado de hoje e prometo voltar mais com as lives. A próxima live eu vou falar sobre maternidade gemelar.
Dúvidas? Procurem os meus canais, né? No Instagram, Vaninique Oficial. No Facebook, tem a minha página, Escritório de Design de Interiores Vanessa Nikzai, ou Design by Nikzai também. E a minha página no YouTube, né? O meu canal no YouTube é Vanessa Sincera. Eu vou postar esse vídeo lá e vocês podem deixar seus comentários também por lá e as suas dúvidas, enfim. Participando da próxima live, eu vou marcar um horário com vocês, tá bom? Fiquem de olho nos feeds, nos meus stories no Instagram, que eu vou colocar lá dia e hora pra gente fazer esse bate-papo. Beijos, até a próxima!